Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais esta sessão específica para formatação condicional. A formatação condicional, pessoal, como bem intuitivamente já diz, né, é algo a ver com formatação, desde que aconteça uma condição. Então, o que acontece? Vamos imaginar que a gente precise configurar alguns valores e esses valores eu quero que fiquem em formas diferentes. Por exemplo, vamos imaginar que os números que eu tenho aqui nesse extrato, eu quero que todos os números negativos, que seriam estes aqui que eu estou selecionando intercalados segurando CTRL, eles fiquem em vermelho. E o restante dos outros, os números positivos, fiquem em azul. Então, neste caso aqui, pessoal, se eu fosse fazer uma formatação normal, né, desse jeito aqui, ó, eu teria bastante trabalho, porque eu teria que selecionar intercaladamente todos os valores. Então, seria muito mais simples eu utilizar a formatação condicional. Alguém de repente falou que está assistindo aí, reparou e falou: nossa, professor, mas você fez extremamente rápido. Fiz, concordo. Mas conta aqui comigo, pessoal, quantos valores são? Olha só, apenas 8 números. Imagine se fosse 3.000 números mesclados entre positivos e negativos. Como que eu iria fazer essa formatação? Seria bem mais difícil. E outra coisa, sempre que eu adicionasse novos números, eu teria que fazer a formatação novamente. No caso específico da formatação condicional, eu não preciso recriar as formatações, a não ser que eu faça uma regra diferente. Se a regra permanecer a mesma, assim que eu for colocando novos valores aqui abaixo, que nem a gente vai fazer no exemplo, ele já vai entender aquela formatação condicional e já fará a formatação do jeito que a gente criou na nossa formatação condicional. Neste exemplo aqui, pessoal, para a gente já conhecer a formatação condicional, eu selecionarei a coluna inteira, que aí os valores novos, eles também sofrerão essa mesma formatação condicional. Para a gente utilizar a formatação condicional, a gente tem que estar aqui na guia inicial, na página inicial, e eu terei aqui a opção de formatação condicional. Eu queria que vocês reparassem ao clicar, a gente tem 3 opções aqui, vamos detalhar ainda essas opções, e a gente tem aqui mais outras opções que já são pré-definidas, entre aspas, que a gente vai conhecer primeiro. Nesse caso aqui, eu quero que todos os valores que sejam maior que 0, eles fiquem em azul. Então, olha, eu tenho aqui, ó, regras de realce na célula, eu tenho essas opções aqui, ó, é maior do que, é menor do que, está entre, ou seja, eu posso utilizar um intervalo, tem que ser menor que esse, tem que ser menor que o número maior e maior que o número menor. Então eu consigo criar também uma escala. Eu consigo atribuir para é igual a, eu consigo atribuir a textos, eu consigo atribuir com datas e também com valores duplicados. Neste caso aqui, para o nosso exemplo, eu vou pegar o é maior do que. Nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte, é maior do que 0. E aqui eu vou olhar qual a opção de cor que eu quero. Então aqui ele já tem as pré-definidas, que ele tem assim, ó, preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Então o fundo da célula está um vermelho clarinho e a letra é um vermelho mais escuro. Eu tenho essa opção, o preenchimento amarelo e o texto amarelo escuro. Eu tenho essa em verde. Eu tenho o preenchimento vermelho claro, ele só mexeu com preenchimento. Eu tenho o texto vermelho. Eu tenho a borda vermelha. E eu também tenho aqui para personalizar do jeito que eu quero. Então, no nosso caso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu quero que a cor do texto seja este vermelho aqui, que a minha letra fique em
vermelho, a minha fonte fica em vermelho e que fique uma tonalidade de cinza no fundo da minha célula. Eu darei um OK, darei o outro OK e ele já ficará aqui. Só que aqui eu fiz invertido, pessoal, eu teria que ser azul. Então, neste caso aqui, eu vou selecionar, virei em formatação condicional e eu posso gerenciar as regras que eu tenho. Então, eu já tenho aqui, ó, a nossa regra atual, que está o valor da célula maior que 0. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer que seja menor que 0. Ao invés de eu corrigir a minha condição, né, as minhas formatações, eu vou corrigir a condição. Então, olha só, agora vai ser o valor da célula é menor que 0 e ele não fez nenhuma alteração aqui no restante das edições que a gente fez. Vou dar um OK e ele fez a inversão, ok? Eu vou voltar lá novamente, mas agora a gente vai criar uma nova regra. Eu poderia utilizar aqui, daqui a pouco eu darei um destaque melhor nessas partes. Eu vou adicionar uma nova regra, que é o é maior do que. O valor que eu vou colocar é o 0 e vamos personalizar as nossas opções. Eu quero que também tenha uma opção cinza, eu quero que a borda dele não tenha nada, mas eu quero que a fonte fique azul, a cor da minha letra. E também fique em negrito. Vamos dar um OK, eu vou dar outro OK, e ele fez a nossa regra. Vamos fazer algumas alterações aqui. Eu vou colocar agora um valor positivo aqui embaixo, R$100. Ele já alterou. Vou colocar um valor negativo nesse mesmo lugar. Ele também já alterou. Se eu fizer qualquer alterações nos já preenchido, ele também altera. E se eu colocar aqui, ó, ele vai alterando. Essa nossa regra em específico, pessoal, eu vou colocar um 0 aqui para vocês verem o que vai acontecer. O 0 está fugindo de todas as regras. Foi proposital isso. Então, vocês, no caso de vocês, vão avaliar se vocês querem que o 0 fique em vermelho ou fique em azul. No meu caso específico, além de mostrar para vocês que fugiu da regra, se a gente for considerar um extrato de conta corrente, nas movimentações nunca vai aparecer um 0. Sempre vai aparecer uma movimentação de pelo menos 1 centavo. Seja um débito ou seja um crédito, ele sempre vai ocorrer a ver com algum valor. Ele nunca vai aparecer zerado. Mas, se vocês quiserem fazer uma regra específica, vocês também conseguem adicionando uma regra para ele, beleza? Pessoal, essa é a primeira funcionalidade da formatação condicional. Eu vou mostrar mais outras opções, eu já deixei aqui na Plan 2 separado, e essa é uma das coisas que eu particularmente mais uso na formatação condicional, que é para verificar duplicidades. Então eu tenho uma lista de nomes aqui, obviamente é uma lista bem pequena, mas às vezes a gente trabalhando, a gente vai se deparar com listas de 1.000, 2.000, 50.000 valores, e a gente precisa ver se esses valores estão repetidos ou não. Então, neste caso aqui, para a gente verificar as repetições, eu vou selecionar o intervalo, virei novamente em formatação condicional, eu virei aqui em regras e eu tenho a opção de valores duplicados. A gente poderia fazer os preenchimentos do mesmo jeito, as formatações. Normalmente eu não uso nada, é apenas para indicar. Eu vou dar um OK e olha só o que vai acontecer. O nome Maria Lúcia, ele ficou preenchido várias vezes porque ele teve repetições. Se eu já repetir aqui, ó, ele também vai informar que o Patrícia está repetido. Ele não faz uma formatação específica para mostrar quais coincidiram, mas ele mostra que aquele valor também está repetido. Então, eu consigo agora deletar um valor. E na hora que a formatação sumir, eu sei que agora só tem um valor a ver com a Maria Lúcia.
e na hora que a mesma coisa em relação a Patrícia, ele também só tem um valor. Se eu for digitando valores, pessoal, ele também vai fazendo essas correções e vai verificando. Eu já tenho o meu nome ali, meu nome está na B4 e eu coloquei de novo o meu nome. Note que, por eu ter colocado o sobrenome naquela opção e aqui não, ele não considerou uma formatação como algo duplicado. Eu vou fazer aqui mais um outro exemplo. Rebson. Eu dei 2 espaços, pessoal. Olha só, aqui nesse meu texto tem 2 espaços e nesse não tem nenhum espaço. Ele já desconsiderou a formatação condicional. Então, se vocês vão trabalhar com alguma informação que já está vindo sem essas regras, a gente vai ter um problema, tá? Se eu for trabalhar, eu vou ter que ter esses padrões tudo certinho. Então, vocês terão que formatar com alguma função para ele retirar os espaços, né? Então, aqui, por exemplo, eu poderia ter feito o quê? Eu poderia ter utilizado a função arrumar. Lembrando que o arrumar está em relação... Peraí, pronto. Aí eu teria que fazer a formatação aqui, pessoal. Ó. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou em colar valores, darei um Ctrl X e agora eu vou colar aqui nesse mesmo intervalo. Lembrando que ele desconsiderou a formatação. Eu vou ter que vir aqui novamente para colocar a regra de valores duplicados. Agora ele entendeu. Então, antes de trabalhar com a formatação condicional, se vocês não confiarem na fonte de dados que vocês têm, vocês podem utilizar a função arrumar, para ele retirar os espaços a mais, e dar um Ctrl C, Ctrl V, utilizar o recurso de colar valores, e vocês terão os dados todos arrumadinho, tudo ok, sem espaços duplicados, beleza? Pessoal, a gente vai encerrar a aula por aqui e a gente ainda vai dar continuidade na formatação condicional com alguns outros exemplos. E a gente vai a fundo naquela parte de nova regra, editar regra, excluir regra. Aliás, gerenciar regra ou excluir está aqui dentro. Tá? Então, a gente vai trabalhar detalhadamente a partir da próxima aula neste mesmo ponto que estamos com essa planilha, ok? Eu estou aguardando então você na próxima videoaula.